do Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 até o 8. O Evangelho é a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido, se quem puder, se colocar de pé para ouvirmos o Evangelho do Senhor. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nada. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e vou colocar bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Esta é a palavra do Senhor. Louvado sejas Cristo. Podemos ficar à vontade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um e cada uma de vocês nesta manhã de culto. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus, como o pastor Arthur disse no início do culto, nós estamos na época da Quaresma. Tempo esta de preparação. Eu não sei na cabeça de vocês, na memória de vocês, mas na minha memória eu tenho da Quaresma que a gente não saía de casa no interior do Espírito Santo. Na época de Quaresma. Era época de reflexão, era época de pensar realmente no sacrifício que Jesus passou por nós. E o texto do Evangelho, ele não só trata somente de preparação, mas ele também fala de arrependimento. Ele fala de decisão. Antes da gente tomar qualquer decisão importante na nossa vida, a gente tem sempre que pensar, analisar. O que é bom? O que é ruim? O que ajuda e o que vai atrapalhar? Bom, isso pode parecer óbvio, se a gente pensa. Mas, quando tomamos alguma decisão errada, após o reconhecimento deste erro, a gente tem a possibilidade do arrependimento, de reavaliar aquilo que foi feito. Então, o arrependimento, ele compreende, por um lado, de certa forma, uma confissão. Ter consciência do meu erro, assumir esse erro. Por outro lado, o arrependimento também nos chama para uma nova vida. O arrependimento bíblico não é algo que a gente sente somente, reconhece ou faz levantamento daquilo que fez errado. O arrependimento bíblico, ele nos chama para o perdão e para o recomeço. Quando há arrependimento, restabelece-se então uma comunhão. E essa comunhão, ela tem que se tornar prática também. Não adianta nós nos arrependermos aqui na nossa cabeça dos nossos pensamentos, ou como pensamos somente com Deus,
O arrependimento deve mexer com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa relação com o nosso próximo. E acreditem, estamos muitas vezes afastados de Deus e outras vezes pensamos que não estamos. Nós, e aí a gente conclui uma coisa óbvia, mas nem tanto, nós precisamos desesperadamente de Deus em nossas vidas. O Salmo 63, lido no primeiro verso, na parte B, diz: todo o meu ser deseja estar contigo. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Irmãos e irmãs, a fé é aquilo que nos abre os olhos para as falhas que a gente comete. A fé, ela nos convida então para um arrependimento. O convite para o arrependimento, ele é sempre atual. Pois mesmo que a gente receba a graça de Deus, mesmo sendo justificados por graça e fé, o ser humano carece do perdão de Deus. Pois o perdão, ele então restabelece a comunhão, de forma triangular. A comunhão com Deus, nós, e nós com o próximo, e o próximo com Deus. E aí vai se formando esse triângulo. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego em ti. Fala o verso 8 do Salmo 63. Quando Jesus pregava arrependimento, ele sempre convidava as pessoas a seguir então seus ensinamentos. O arrependimento tem que vir seguido de uma meia volta, ou seja, fazer as coisas de modo diferente daquilo que eu estava fazendo antes. O Evangelho lido, Jesus então usa essa ideia, essa figura de linguagem da figueira, uma figueira estéril. Eu pergunto aqui para nós, tete a tete, olho no olho. Quem de nós, se plantasse lá no seu jardim uma árvore frutífera e essa árvore não produzisse fruto, ia deixar ela lá? Ou ia cortar? Vocês iam deixar? Ou vocês iam cortar? Você ia deixar? Ou ia cortar? Se aquele pé de maçã em frente à sua casa começar a não produzir, né? Pois bem, normalmente é assim, quando a gente planta uma árvore e essa árvore, para dar fruto, ela precisa que a gente cuide dela, que a gente regue ela com carinho. Minhas filhas adoram molhar plantas, por exemplo. Que a gente afofe a terra em volta das plantas. Minha esposa adora fazer isso. Cuidar dos bichinhos, dos fungos, ver a árvore crescer. Eu adoro isso. Eu acho o máximo. Ontem, inclusive, mandei uma foto para a Isis, né? Porque quando nós chegamos em São João da Reserva, o pai dela nos deu um ipê, um pezinho de ipê. Era uma mudinha, tinha no máximo 2 folhas. E eu tirei uma foto e mandei para eles e disse: olha, 2 anos e olha o tamanho que está a árvore, mais ou menos assim. A gente cuida que ela vai crescer. Claro, o ipê não é uma árvore frutífera, é uma árvore de enfeite. Mas a ideia é isso, é o cuidar, o afofar, molhar. Então, nada mais normal do que a gente, quando planta uma árvore frutífera, é ter a expectativa de que ela vá dar frutos. Trazendo rapidamente uma linguagem, no Espírito Santo, minha região, minha terra, se planta café. O café, em 2, 3 anos ele começa a produzir, em 10 ele para de produzir, não produz mais. Aí então é cortada a árvore, ela se renova, arranca-se os brotos excedentes e mais 3 ou 4 anos ela produz novamente. E aí você tem que arrancar o pé fora, porque ela não vai mais produzir. Jesus conta na história dessa figueira que ela não produzia e então ela deveria ser cortada. E aqui vem uma pergunta: o que Jesus aqui está pedindo para Deus? Jesus pede para Deus
quando o empregado diz: vamos esperar mais um tempinho, Jesus pede para Deus que Deus dê mais uma chance, que ele espere mais um pouquinho. Quem sabe ali, adubando, afofando a terra, cuidando, essas árvores não vão produzir frutos. E o exemplo então ele mostra que o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus paciente, ele é um Deus que espera, e que a sua graça, ela é maior do que qualquer ser humano possa entender. Mesmo o ser humano não dando os devidos frutos, Deus sempre dá uma nova chance. Deus espera que a gente comece a produzir os frutos. Os frutos são um sinal de que a palavra de Deus está agindo nas nossas vidas. Jesus é a videira e nós somos os galhos. E esses galhos, para poderem se alimentar, eles precisam estar ligados ao tronco. Se a gente corta um galho de uma árvore, esse galho seca, ele morre. Deus corta então os ramos imprestáveis e joga fora. E as nossas ações, eventuais frutos por iniciativa que não vêm de Jesus, então não tem valor eterno. Portanto, nós temos que caminhar com Jesus. A produção do fruto vem do coração purificado. Purificado pela palavra de Deus. Se nós nos permanecemos continuamente em Cristo, através do estudo, obediência e oração, nós seremos galhos que vão produzir muitos frutos na vida de cada um e cada um de nós. E eu encerro com uma pequena palavra de Martim Lutero. A salvação vem pela graça. Graça e fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. A fé, para ser verdadeira, ela deve levar até a ação. Que Deus, nosso Pai, alimente nós em nossa fé, para que possamos ser galhos frutíferos que produzam bons frutos e frutos necessários a nós e ao nosso próximo.